Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Servir a igreja de Toyohashi, né? Tenho acompanhado pelas redes sociais, né? Então, a pastora queria ter compartilhado também o que está acontecendo na igreja. Isso traz unidade e alegria no nosso coração. Entender o que Deus está fazendo, não só em Toyokawa, não só em Kosai Hamamatsu, mas também o que Deus está fazendo aqui em Toyohashi. Então é uma alegria, né? O Vitor compartilhou que as crianças são o futuro, né? Mas na verdade a igreja é agora. As crianças fazem parte da igreja é agora. Esta é a igreja do Senhor. E no decorrer dessa ministração, vou estar falando um pouco também sobre as crianças. Quem é pai e tem filho aqui? Amém? Estamos aí na unção de multiplicar. Eu tenho 3, uma está aqui, passando vergonha, apresentando ela, Nicole, mais velha. Amém? Mas é isso, né? Entendemos esse princípio de multiplicar, encher a terra e glória a Deus. É mais um pontinho, né? Os nossos filhos, uma semente do Senhor ali para alcançar, né, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E glória a Deus. Amém? Só fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e te agradeço, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Deus, repreende qualquer levantado do diabo, qualquer impedimento de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra, de trazer o entendimento. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor, Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, que possamos ouvir a Tua palavra, essa profecia, Senhor, e aplicar para as nossas vidas. Entendemos o quão importante é, Senhor, ouvir a Tua palavra, mas também praticar e viver a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Abra comigo lá em Mateus, do capítulo 1 em diante. Então vou estar ministrando hoje sobre a genealogia de Jesus. Talvez quando nós abrimos nossa Bíblia e vamos ler, começamos o livro de Mateus, gente, quanto nome aqui. Não, vou pular, vou para o capítulo 2 e vou seguindo. Mas se está na Bíblia, porque alguma coisa Deus quis falar. Cada detalhe que nós quando nós lemos a palavra, nós deparamos com detalhes na Bíblia, e são detalhes que Deus, Ele fala assim. Não está por acaso a palavra de Deus, não está por acaso uma praia, não está por acaso um monte, tudo é intencional e planejado pelo Senhor. Então a genealogia de Jesus, ela foi planejada pelo Senhor e está aqui na nossa Bíblia. Então por que está aqui? Então nós vamos entender um pouco. Talvez você não sei quem está grávida, mas se você quiser um nome para o seu filho, aqui tem uma lista imensa, né? Um nome meio estranho, né? Mas você pode colocar, brincadeiras à parte. Vamos lá. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos agora para os nomes. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz e Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Assá, e Assá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Tudo bem até aqui? Ok, né? E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos,
aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Osor. Mais um pouco. E Azor gerou a Sodaque, e a Sadoque, gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eluide, e Eluide gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de quem? Maria, da qual nasceu, que se chama o Cristo. Versículo 17, o último. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são mais 14 gerações. E desde a deportação à Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Vamos respirar agora que a gente leu? Cumprido o nome, né? Mas o porquê está aqui na Bíblia? Então vamos entender um pouco sobre a história, não de todos. A Bíblia também não fala em detalhes, algumas pessoas, eu não gosto de usar o termo personagem, né? Mas algumas pessoas aqui em Mateus 1. Mas vamos falar de apenas alguns, para poder entender. O primeiro, aqui no capítulo 1, versículo 1, é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão. Primeiro ponto, a gente vê aqui, o primeiro é Davi, né? Então aqui mostra que Jesus, ele tem o direito real do trono. Como assim? Ele é o rei prometido. Abre mais um livro de 2 Samuel 7. Eu vou ler a versão NVI, que é um pouco mais fácil, a minha é mais antiga. 2 Samuel 7. Arigato. 7, podemos ler do 14. Podemos ler do 12, a partir do 12 até o 14. Eu vou ler a versão NVI, fica mais fácil. Ok, vamos lá. Quando a sua vinda chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Versículo 13, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. 14, eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. 15, mas nunca retirarei dele o amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Até aqui. Uau! Então na teologia eu vou falar 3 pontos que falam sobre o Antigo Testamento, que aponta para Jesus. O primeiro, anotem aí, é a profecia messiânica. Como assim? Eu vou estar explicando. A profecia messiânica. Anotou? Primeiro ponto. Aqui são, como se diz, declarações proféticas diretas sobre o Messias, o rei ungido prometido por Deus. Então aqui aponta para a vida, para a morte, para a ressurreição e o reinado de Jesus. Isso é profecia messiânica. O segundo ponto é a tipologia, né? Talvez falamos, mas o Antigo Testamento não fala de Jesus, não fala o nome Jesus, mas aponta para ele. E a tipologia é isso. Não é uma profecia direta, mas são algo que aponta, um texto que aponta para Jesus. Isso se chama tipologia, ok? E o terceiro é prefiguração. É um termo semelhante à tipologia. Tudo bem até aqui? Né? Amém? Estou falando muito rápido. Ter irmãos aqui? Primeiro, é a profecia messiânica. São declarações proféticas diretas sobre o Messias, tá? Já fala diretamente. O segundo é a tipologia, né?
não são profecias diretas, mas apontam para Cristo. Tiver Adão, né? Davi, Cordeiro Pascual, aponta para Jesus. E o terceiro é prefiguração. É um termo semelhante à tipologia, mas usado para dizer que algo no Antigo Testamento antecipa ou esboça algo maior e mais pleno no Novo Testamento. Mas aqui no caso de 2 Samuel está falando uma profecia messiânica e uma tipologia, está apontando para Jesus. Então sim, Jesus faz parte da genealogia do rei Davi. Não foi nascido diretamente, né? Mas fez parte da genealogia de Jesus. Então, o que quer dizer com isso? Que Deus, Ele planejou desde a fundação, desde o início, tudo. Nada é fora, nada é desorganizado, tudo é organizado. Então, porque se nós paramos para ler, antigamente a mulher, ela não tinha o testemunho válido. Não tinha algo que, eu sou mulher, eu quero testemunhar. Não, não era válido, nem criança. Mas olha que interessante, na Bíblia está o nome das mulheres. Tem mulheres aqui? Glória, tem mulheres? Amém, né? A gente fala em rama, as mulheres vão mais alto, os homens, amém, amém. Brincadeiras à parte. Mas começamos a entender isso, a importância. Não, Deus é um Deus machista. A Bíblia é machista de forma alguma. A palavra de Deus sempre, o Senhor sempre se preocupou com as suas filhas, as mulheres. Infelizmente há uma distorção hoje na sociedade acerca do feminismo. Mulheres, vocês não são feministas, vocês são femininas. Existe uma diferença, né? A gente pega Simone de Beauvoir entre Beth Friedan. Quer ver uma versão, uma frase da Beth Friedan? Mulher é independente. Já ouviu? Eu sou independente, né? A mulher, não, isso é uma frase feminista. Mas se nós não estudarmos e aprofundarmos a palavra de Deus, é muito fácil ser enganado, ser influenciado por frases que supostamente achamos que é uma frase normal, mas não é. Então, vemos a importância do Senhor trazendo isso na palavra dele. A importância da mulher, o testemunho da mulher. E aqui faz parte da genealogia de Jesus. Porém, a gente vê também o outro exemplo de Abraão. Antes ele não chamava Abraão. Como que ele se chamava? Abrão, que significa o quê? Pai exaltado. Mas depois que o Senhor veio encontro com ele, mudou o nome. Agora é Abraão, significa pai de multidões. Então Abraão também fazendo parte da genealogia de Jesus. Porque se a gente para pensar, Davi, né? Abraão, entre outros. Mas quando nós nos deparamos, nós vemos que na genealogia de Jesus tinha mulheres também. Tamar, uma delas, ela teve um incesto com seu sogro. Ela enganou o seu sogro para poder ter filhos também. Ela engravidou, mas fez parte da genealogia de Jesus. Raabe, prostituta, Josué 2, também fazendo parte da genealogia de Jesus. Ruth era gentia, moabita, né? Não vou ler toda a história por causa do tempo, mas faz parte da genealogia de Jesus, está aqui. Então, um ponto importante é que não importa da onde a nossa geração passada veio. Talvez a nossa geração passada foram de homens ruins ou mulheres, bandidos, assassinos, ou genealogia que não tem prosperidade em todas as áreas, sempre decaindo, caindo. Mas precisamos entender que, independente do que a genealogia de Jesus tinha essas mulheres, essas pessoas, Davi, ele adulterou Batseba. Ele enganou ali, e querendo ou não, ele assassinou o marido de Batseba, colocando ele na frente da batalha para ser morto. Então ele planejou, o pior foi isso, Davi planejou. Mas a Bíblia sim ainda afirma que Davi é segundo o coração de Deus. Mas
O que eu quero dizer com isso é que não importa, muitas vezes, achamos que o meu pai era assim, o meu avô era assim, mas agora que nós temos Cristo como Senhor e Salvador, a nossa genealogia em diante, ela precisa ser mudada, ela precisa ser diferente. Mas olha que gratificante, Deus também usou essas pessoas, mesmo sendo falhas, pecadoras, assim como nós, Deus usou até gerar Jesus. Que Deus é esse que a religião nós tentamos se conectar com Deus, mas o Evangelho diz que Jesus veio até nós e se conectou com o homem. Há uma diferença entre religiões. O homem sempre tenta adicionar algo a mais, a Bíblia mais alguma coisa, ou a Bíblia menos alguma coisa, para alcançar um nível maior com Deus. A Bíblia diz que Deus não dá um espírito por medida. O Espírito Santo é para todos nós. Não é porque quem prega aqui que é melhor ou maior, não. Não é porque está mais visivelmente, estão vendo, estão ouvindo. Mas o Espírito Santo que está na vida dos pastores também habita dentro de você. Porque Deus não dá um espírito por medida. Então, vendo essas pessoas até chegar em Jesus, eu falo, Deus, que amor é esse? Que mesmo em meio a falhas, Ele nos ama. Mesmo em falhas humanas, Ele entrega o seu filho, seu único filho. Agora a pergunta é, qual é a nossa genealogia? Qual é a nossa história? De onde nós viemos? Quem foram os nossos bisavós, os nossos tataravós, e assim para trás? Amém? Tudo bem? Lembrando que mulheres não tinham voz. Na cultura, tá? Era cultural isso. Mas hoje, a gente vê também que as mulheres estão aí, estão trabalhando, estão batalhando. Mas mulheres, não se esqueçam, para quem é casado principalmente, nunca passe o seu marido. Anda junto, anda ao lado. Costela é lado, costela não é atrás. Então mulheres andam ao lado do seu marido, construindo juntos, tudo em prol do reino. Quando há um crescimento, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero fazer isso, se não está envolvendo o reino de Deus, é algo para a gente pensar. Será que realmente está no plano do Senhor, da vontade de Deus fazer isso? Como homens que eu quero crescer financeiramente, mas acaba deixando a família, a genealogia para trás. Acaba não dando ênfase, querendo só crescer pessoalmente, esquecendo das esposas e dos filhos. E esse não é um planejamento de Deus para as nossas vidas. Tudo bem até aqui? Então a gente vê também que o Evangelho, ele rompe barreiras, raças e status social. O Evangelho não é para gentios, não é para os judeus. O Evangelho é para todos. Nós somos hoje, se fosse classificar, seria nós, os gentios, né? Mas o Evangelho é para todos nós. Tudo bem até aqui? Quarto ponto, vamos lá. A Jé fala, nossa, você fala muito ponto. É assim que eu consigo me organizar. É o terceiro, né? Eu pulei. Acabei de falar que é universalidade da salvação, ponto que eu peguei também. E o quarto agora é a soberania de Deus na história, que agora é o versículo 17 de Mateus 1. Continuando lá. Quarto, a soberania de Deus na história. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Que é bom de matemática, vai fazendo a conta aí, tá? 14 gerações. E desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio até Cristo, mais 14. 14 vezes 3? $42. Uau, muita gente, muita geração. Aí a pergunta é, e nós? Qual é a nossa vez? Aonde nós estamos em números, né? Mas a gente percebe que Deus, ele orquestrou, né? A Dara do meio, ela participa de orquestra e dos campeonatos também das escolas, né? E é interessante que, eu não sei se você teve a oportunidade, mas se você tiver, vai a um teatro e ouça uma orquestra. Gente, mexe muito, é muito bonito, não dá para explicar.
pelo YouTube é uma coisa, mas assim, pessoalmente é outra. E a gente vê que na orquestra é tudo, cada um no seu tempo, fazendo parte, e quando alguém sai fora a gente percebe, a gente que está acostumado com música, quando alguém desafina a gente percebe, opa, saiu fora, mas depois ela volta. Então na orquestra é isso, é tudo muito organizado, tudo tem seu tempo, tem o maestro, tem o trompete, trombone, clarinete, piano, tem um instrumento que eu nem sei o que é, que tinha lá, mas a gente vê que é tudo organizado, e Deus também ele fez da mesma forma. Ele orquestrou toda a história de forma intencional. Aqui na Bíblia, em Mateus 1, a genealogia é tudo intencional. Não é porque foi acontecendo, deixa a vida me levar, não. Foi tudo planejado. E também as nossas vidas, Deus planejou. Mas existe um ponto que nós precisamos decidir. Nós queremos viver em obediência ou não. E aí? Vamos viver obediência ao Senhor, mas Ele pedindo coisas para nós, que muitas vezes aos nossos olhos é difícil demais, mas que com Ele é diferente, com Ele junto é diferente. Quando nós tentamos fazer algo da nossa força, às vezes é impossível, mas quando nós chamamos Deus fazer parte dessa orquestra, organizar cada instrumento, organizar cada nota certinho, traz uma harmonia. E assim o reino de Deus é harmônico, né? Não é desorganizado. Não sei se você sabe, quando alguém erra no louvor, a gente está acostumado, a gente percebe. Ou gaiteou, desafinou, opa, fora, a gente já percebe. Mas para quem não entende, está tudo bem, continua adorando aí, né? Fique em paz. Mas acontece, tá? Ninguém é perfeito. Amém, quinto? É até 1 hora, né, pastor? Eu sei que um culto teve aí 3h30. Quinto, Jesus inaugura uma nova criação. Voltando de novo novamente para Mateus 1:1, né, ali começa o livro de genealogia, né, na tradução do grego literal é livro da origem, onde tudo começou, né, só uma curiosidade. É a mesma expressão usada em Gênesis. Olha que interessante, né? Não precisa. Vamos abrir lá em Romanos 5. Melhor, 1 Coríntios 15:45. Primeira Coríntios 15:45. Só para reforçar. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Repetindo, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, quem era? Quem é? Cristo. Interessante que em Gênesis fala sobre o primeiro. Depois que eles pecaram, eles se sentiram nus e pelados, que tem uma diferença, né? E ali matou-se um animal, né? E fez roupa ali e tudo mais. Então o primeiro cordeiro a ser sacrificado, né? E Apocalipse também fala lá no final sobre o último cordeiro, Cristo, o último Adão. Então olha só a importância de Cristo, desde a fundação, desde Gênesis até Apocalipse. E nós fazemos parte dessa criação. Então eu quero entrar no ponto que, independente de onde nós viemos, não ignorando a cultura brasileira ou a cultura peruana, de forma alguma, que faz parte de nós, mas não podemos esquecer que também nós fazemos parte da cultura principal, que é a cultura do reino de Deus. É a principal. Ela que vai unir o povo japonês, o povo brasileiro, o povo peruano, o povo americano, enfim. Ela que nos une, porque a palavra é a mesma. Só que usamos da nossa cultura para alcançar aqueles que estão perdidos. Então nós fazemos parte da criação do Senhor. Nós fazemos parte dessa genealogia de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Você faz parte da genealogia dos céus. Você faz parte da genealogia do reino de Deus.
mas também não esquecemos que nós temos uma genealogia para alcançar, para ensinar, para educar, não somente questão de estudos, mas principalmente na palavra de Deus. Esse é um fundamento. Nós queremos tanto que nossos filhos prosperem, façam uma faculdade, isso está tudo bem, sem problemas. E dependendo, nós sabemos que para entrar em alguns lugares, precisa ter um diploma. É fato. Mas não só para entrar, mas através de onde você for, jovem, né? Você conseguirá levar o evangelho. Só que nós vivemos uma distorção, aonde hoje o cristão, no modo geral, acho que aqui não, né? Acho que aqui não entra. Não querem ter mais filhos, porque filho dá muito trabalho. Dá, né, gente? Gasta. Se eu não tivesse filho, eu teria uma Ferrari. Não tem filho, porque se você não tiver. Tá aí, quem é solteiro tem Ferrari? Não. Fala alguém que tem aí. Não tem, entende? Mas a gente vê, né, algumas coisas a gente não cita porque está online, mas da religião M lá, né, os MU, né, a gente não pode falar alguns nomes na internet, né, é meio perigoso. Então eles procriam, eles fazem filhos, e bastante. E no Japão tem muitos, né, eles entendem que o governo japonês incentiva, né, financeiramente ao povo japonês a ter filhos. Só que eles estão povoando a nação. Eles entenderam o propósito deles e eles entenderam a genealogia que eles precisam construir. Nós entramos em alguns lugares onde já tem o prayer room, né? A sala de oração, mas não é do cristão, é deles. E se nós não tomarmos um papel, o que vai acontecer com a nossa genealogia? O que vai acontecer com a geração dos nossos filhos? Porque a tendência é crescer. É crescer. A França e outros países já têm muito forte. Dentro a escola muda horários, né? E na escola não pode ter nenhuma tintura, né? E na escola da minha filha tem uma lá, né? Que já é o radical, que cobre tudo. E ela tem épocas de festas que ela pinta inteirinho. E vai uma brasileira pintar uma mechinha de cabelo, que dá? Só que eles pintam e a escola não fala nada. Tem os momentos de oração deles. Eu trabalhei numa fábrica de roda e tinha vietnamita. E lá, quando começa às 8 horas, mas eles começam às 8h20, 8h15, porque eles oram antes, rezam, né? E a fábrica tá ok. E toda sexta-feira, né, para quem é dessa religião, eles saem das fábricas entre 11 e meio-dia, vão para as mesquitas deles, né, para rezar lá, e retornam entre 2 e 3 horas. E a fábrica, ok, aceita. Mas se nós cristãos falarmos para a fábrica, não, eu quero tirar das 3 às 4 para orar, cubi, vai embora. Então entende a importância que a nossa genealogia precisa ser construída. Nossos filhos estão nessa nação para quê? Só para estudar? Não, estão aqui para fazer a diferença em áreas, no meio artístico, música, profissões e etc. Então devemos dar continuidade e incentivar eles a crescer, não somente em questão de faculdade, mas principalmente com base na palavra. Não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu faço, o que a Bíblia diz e ponto final. O pastor que fala, né? Gosto muito dessa frase. Deus falou, eu obedeço e acabou. E é assim que funciona. Tudo bem até aqui? Então, resumindo, na declaração do Evangelho em forma de história, né, com HI, seria assim: Jesus é o rei prometido, filho de Davi. Ele é o herdeiro da bênção, filho de Abraão. Ele é o redentor de pecadores, da linhagem cheia de falhas humanas, que é analogia, ok? Ele é o salvador de todos, é universal, é para todos, é uma inclusão. O evangelho não é para excluir. Judeus achavam que seria, não, é só para nós judeus. Mas quando eles perceberem em Atos 2, que ali foi em Pentecoste, eles começaram a falar em outras línguas. Tinha egípcios passando lá, tinha gentios, né, e outras culturas ali passando em volta.
E os judeus começaram a falar nas línguas deles. Ué, como assim os judeus estão falando em egípcio? Olha só, né? Mas é porque eles pudessem evangelizar e falar também do que estava acontecendo e do amor de Deus, né? Então, sim, o evangelho é inclusivo. Amém? E tudo foi, resumindo, planejado pelo nosso Deus, que é soberano. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai para uma aplicação. Segura na cadeira. Resumindo, Mateus 1 é isso. Mas interessante que existe um site, Family Search, que ele é sobre você pesquisar, como eu comentei com os pastores, né, a nossa genealogia para trás. Para nós que somos nossos avós imigrantes, é mais fácil para achar. E eu comecei a pesquisar. O missionário Juarez, que mora em casa, ele falou: nossa, procure estudar a genealogia, a sua genealogia, porque é muito bom saber, né, como nós viemos, quem foram nossos avós, bisavós, tataravós, e assim para trás, né? Depois eu passo para o pastor aqui, ele passa para você pesquisar. Mas eu comecei a construir isso. E eu achei o meu avô lá, o pai do meu pai. Minha mãe é brasileira, meu pai é japonês. Então eu achei lá meu avô, Noboru Dati, né? Estava lá, tem foto dele, o registro, lá no site, por ser imigrante, né? Então tem esse registro. Estava lá. Depois da minha avó, Tidori Dati, estava também o registro dela com a foto, né? Jovem, né? Preto e branco e tal. Só que eu falei: uau, legal. Mas e os pais dos meus avós? Tinha lá também os meus bisavós, parte de vô, e os pais, por parte da minha avó, as bisavós, né? Bisavós. Eu falei: será que tem tataravô, gente? Por parte do meu avô não achei, mas por parte da minha avó tem. E eu descobri, né? Tem foto do bisavô, do tataravô não tem, né? A minha tataravó e meu tataravô é de Fukuoka. São de Fukuoka. E a parte do meu avô é de Totori. Já acho que já o nome é Mutsumato, algum nome assim, não lembro. Mas eu consegui encontrar. Eu falei: uau, olha a minha história aí. Porque nós precisamos saber de onde nós viemos. E agora o que Cristo está fazendo conosco, nossa geração em diante. Então não é ignorar a nossa história. Não é rever o passado em relação a feridas. Ok? A ferida é cicatriz. Machucou, estancou o sangue e tal, fica uma cicatriz. E quando nós começamos a olhar a cicatriz, não dói mais. Lembramos, mas não dói. Essas são as feridas também da nossa alma que precisam ser cicatrizadas. Mas eu comecei a pesquisar. E meu avô sempre falava, né, quando ele estava vivo: não, a gente faz parte da geração de samurai, o Date Masamune, né, a gente faz parte. Falei: tá, peguei o conceito ruim, fui atrás. E até o GPT me ajudou. O GPT me ajuda aí, que é difícil, em japonês. E a probabilidade, né, não é me engrandecer nada disso, mas só para trazer essa ilustração, de eu ser descendente desse samurai é de 80%. Porque Date não é um nome comum, né? Então, aí eu entrei também no site lá e pesquisei Date Masamune, e vai uma linhagem gigante ali de nome de pessoas, e chega até nós, né? Só que, olha que só que interessante. Date Masamune, né, foi em 1567 a 1636. Ele foi um dos famosos daimyo que fala, né? Senhores feudais da época. E ele foi o único que abriu a porta para o cristianismo no Japão. Sabia disso? Eu falei: não é possível. Pesquisei, até o GPT falando: GPT, me ajuda aí. Fui em site, fui no japonês, porque tem museu, tem até anime sobre ele, né? Foi muito influente. Mas ele governava ali no domínio de Sendai na época, norte do Japão. E ele foi o único, porque os outros não queriam. O evangelho no Japão era proibido, receber missionários padres e tudo mais. Era proibido, mas ele, né, porque muito inteligente, comerciante e tudo mais, mas ele permitiu que igrejas fossem construídas no Japão. Foi por causa da influência dele, né, como que chama lá o que está o Papa? No Vaticano, né? Tem registro de uma carta dele, com a assinatura dele até hoje lá, registrada. Então a influência, ou seja, ele abriu portas para os missionários. Aí vendo hoje, eu falo: Senhor, é algo que está acontecendo também comigo, abrindo portas para mais para os missionários. Só para mim não, é para todos nós. Então eu entendi que lá atrás, em 1500,
né, na minha família, parte de pai, hoje que tem alguns que são cristãos e tudo, mas de pastor eu sou a primeira geração. Mas não é para se engrandecer, mas entender o chamado de Deus. Então lá atrás, em 1500, foi abertas as portas para o cristianismo, para receber os missionários. E hoje eu estou fazendo, querendo não da mesma forma, porque Deus ele planeja, Deus ele sonha. Então o que nós estamos fazendo hoje, da nossa geração em diante, talvez Jesus pode voltar agora, pode, mas se Jesus demorar 100 anos para voltar, a gente vai, vamos deixar levar as coisas. Não, é construir agora até a vinda dele, ansiar pela volta de Jesus, mas também construir algo no reino. E a pergunta é, qual a importância da bênção dos pais em profetizar e abençoar os filhos? No encontro com Deus que nós fizemos junto com o Toyokawa, foi uma experiência muito sugoi. Eu ministrei sobre libertação. E alguém já viu quando você planta um feijãozinho, 2 feijão, né? Em potes diferentes ou em vasos diferentes. E um você começa a falar palavras de bênção e outro de maldição. Alguém já viu? Isso realmente acontece. Um que você fala bênção cresce, um que você fala maldição não cresce. E esse irmão ele fez uma experiência. Ele cozinhou um arroz e ele colocou num pote o arroz cozido e o mesmo arroz no outro pote. E ele colocou a data, uma duração de 4 meses. E um desses potes ele levou lá, né? E foi muito sugoi. E ele começou a falar palavras de bênção para esse arroz. E o arroz não estragou. Só que no outro pote ele começou a falar palavras de maldição, né? Você não vai crescer, você te odeia e tal, né? E virou, né, perdão a palavra, mas virou, parecia um cocôzinho assim. Então, olha a importância, a Bíblia já fala sobre isso, de nós semearmos, de profetizar. Então, como nós temos abençoado os nossos filhos, só xingado eles, no sentido que você não é nada, você não vai crescer, né, você não tem solução, você só me dá trabalho. Só que são palavras que nós estamos profetizando, querendo ou não. E isso é uma realidade. Agora vira a chave. Eu preciso abençoar a minha geração em diante. Isso é libertação, sabia? Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, é aqui agora, minha geração em diante. Precisa e deve ser uma geração próspera, e não estou falando de dinheiro. Então a gente vê aqui a genealogia, como está a nossa genealogia, como estão os nossos filhos. Não tem como, né? Recebi uma crítica uma vez que a igreja, pastor, só fala de família. Eu vou pregar o quê? Se eu não falar de família, se eu não falar de Jesus, o que eu vou pregar? Reino de Deus é isso, é família. A Bíblia já fala sobre o corpo de Cristo, unidade, família. Então, como nós estamos educando os nossos filhos? Porque devemos investir, ajudar e motivar os nossos filhos, ou para quem sonha em ter filhos também. Né, os anos já ensinam, né, o Alcorão, são 30 capítulos, se não me engano, 3 a 30 capítulos, e as crianças sabem decor. Os pais já ensinam. E nós, como pais, será que deixamos tudo para a igreja? Vai lá, pastora Keila, pastora Keila, meu filho está aqui, vai sair da igreja santo. Não, a igreja só dá continuidade do que está sendo construído em casa. Então não terceirize a sua responsabilidade, a minha, para a igreja em si, mas assuma essa responsabilidade. Isso é importante. E motivar os nossos filhos. A gente vê uma geração que não quer nada, né? Uma geração que acontece, o que é? Não aqui, amém? Jovens aí do Fortnite, amém? Aí agora você prestou atenção na ministração, né? Brincadeira, né? Mas a gente vê isso, incentivar os nossos filhos a crescer. Eu não quero estudar, não quero ir para a escola, né? E a gente conta aquelas histórias, né? No meu tempo, eu ia de canoa para a escola. No meu tempo, né? Eu andava 1 hora, tá? No meu tempo eu andava 1 hora com uma mochila para ir para a escola. Não tinha carrinho, não. Hoje tem carro, tudo, e o filho ainda reclama, sim ou não? De carro, não quero ir para a escola, né? Mas a gente fala assim, no meu tempo não tinha isso. Amém? Alguém pegava charrete para ir para a escola, canoa, jeguinho. Amém? Mas é isso, é uma realidade. Alguém morreu por causa disso? Os mais velhos, quando apanharam do pai e da mãe, alguém morreu? Quem é grato porque apanhou do pai e da mãe? Aí, jovens, recebe aí, tá? Palavra para vocês. Brincadeira. Mas é investir. Então, o nosso filho não quer, mora junto, insista.
Não é uma pressão psicológica, ok? Não é jogar uma pressão, não, você não. Mas ensinar e dar a direção para eles. Não faz nada, fica jogando videogame o dia inteiro, né? Profetiza, ensina. Né? A gente está fazendo parte do Ministério Esportivo e eu me reuni com alguns líderes, né? E eles têm essa parte de game como ministério. E um americano, ele explicou quantos jovens estão sendo impactados e alcançados. E ele mostrou fotos de jovens sendo batizados através dessa área, que é uma das áreas. Pais, incentive os seus filhos a falar do amor de Jesus. Incentive os seus filhos a evangelizar, a ajudar. Isso é importante. Então, como está o futuro dos nossos filhos? Não estou colocando uma ansiedade sobre você, não é isso. Mas não deixe de ensinar a palavra de Deus e dar continuidade para a sua genealogia. Amém? E não sou perfeito. Mateus 1 já diz, as pessoas antes de Jesus, né? Porque talvez deparamos que é maldição hereditária. Uau, né? Meu filho está assim porque é maldição hereditária. Tá, mas como fica o sacrifício de Jesus na cruz? Morreu em vão? Não faz sentido essa frase. Mas o que acontece dentro do nosso lar é a influência. Está no mesmo ambiente. Pai e mãe, você sabia que o bebê, mesmo dormindo, né, a ciência já disse e afirma, a psicologia também, ele continua absorvendo, o cérebro não para. Então, quando o pai, o que os psicólogos falam, é que quando um casal tem um relacionamento sexual, não faça com o filho dentro do mesmo quarto. Principalmente o bebê, porque ele absorve tudo o que está acontecendo. E isso pode causar uma influência também nessa área. Então, se um bebê dormindo absorve, olha a importância de nós, pais, dar continuidade à genealogia, à nossa genealogia. Ensinar eles. Influenciar não para o ruim, mas para o reino de Deus. Amém? Vocês estão aí? Um dos pontos, né? Uma visão que o Senhor nos deu lá em Ramamatos. Toiracha também tem a visão, mas todos nós fazemos parte do reino. Mas são realidades de localização. Toiracha é uma realidade, Ramamatos é outra, Toical e Costais são realidades, até potestades diferentes, ok? Mas partilhamos do mesmo reino e temos o mesmo objetivo, dependentes das ferramentas, é alcançar a nação japonesa para o reino de Deus, amém? Então, os pontos que nós entendemos, né, que a importância, né, que foi mencionado, que a igreja, as crianças são o futuro, não, as crianças são o futuro da igreja, não, é agora. Não é lá esperar crescer para fazer algo, não, é agora. Porque para o diabo, 3 anos, uma criança já está velha. Não, meu filho é muito novo, tem 17 anos para ir para o encontro com Deus. Oi? Mas ele é mais profissional em pecado do que em Bíblia. Entende? Não, meu filho, ele está muito novo. Tudo bem, se ainda tem uma imaturidade, então aconselhamos não participar de um encontro com Deus. Os pais decidem. Mas, se ele já entende, então incentivamos, passe seu filho para o encontro, invista nele, homem ao máximo, não, está dando muito trabalho, vai para o homem ao máximo. Incentive ele, talvez ele não vai querer, amém? Tu vai, ponto final, mora junto, é assim, tá jovem? Morou com pai e mãe, a gente que manda, amém? Vocês estão aí? Nós que mandamos, segundo a palavra de Deus. Aqui a resposta é sim ou é não. A maioria das vezes é não, né? Mas é isso. Mas por quê? Não que nós queremos o seu mal, nós queremos o seu bem. Não que nós não passamos o que vocês estão passando, só muda de termo, mas já passamos as mesmas coisas. Então, pais entendem sim que os filhos passam. Olha só de você chegar na sua casa, jovem, o seu pai já sabe se você está bem ou não, só de olhar para você. Então não adianta disfarçar ou querer enganar os pais, não resolve, tá? O pai finge, dá uma demência assim, finge demente, mas a gente sabe o que acontece, porque dentro de nós habita o Espírito Santo, e ele não fofoca, mas ele fala algumas coisas, ele fala, né? Jovem, cuidado com a pornografia, não fica no celular vendo esse negócio que vai te levar para o inferno, vigia nessa área,
Está difícil? Peça ajuda para o seu pai e para sua mãe. Eu tenho certeza que eles não vão brigar com você, mas vão te ajudar a vencer. Amém? Tudo bem até aqui? Está dando para entender a importância da nossa genealogia? Construir, vemos-se de um passado, mas o que nós estamos construindo daqui em diante. Tudo bem? Porque uma verdade é, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de nós. Se nós não construímos algo, Data Massamune é lembrado, mas e depois? Ninguém. Billy Graham é lembrado. Não que nós queremos ser lembrados para ser grandioso, não, mas queremos fazer diferença. Chegar lá no céu e falar: Jesus, consegui. Jesus, e aí? Eu fiz o que o Senhor mandou? Fiz certinho? Obrigado, Senhor. Então, servir a igreja, servir o corpo, faz parte também disso. Estou servindo uns aos outros. Amém? E outra pergunta é, estou acabando já, tá? Qual o legado que nós vamos deixar para a nossa genealogia? Lembra de Mateus 1? Desde o início até Jesus. E a nós? Sabemos, né? Depois você pesquisa em casa, nós sabemos de onde nós viemos, mas e agora em diante? Vou juntar dinheiro, daqui 3 anos eu vou embora para o Brasil? Eu também tive essa mentalidade. Eu vim só ficar 2 anos, juntar dinheiro, pagar minha faculdade de advocacia e voltar para o Brasil. Estou quase 20 anos aqui. Mas eu entendi o propósito e o plano do Senhor. Então você não veio aqui para juntar dinheiro. Olha só a realidade. Uma notícia para você: você não veio para o Japão para juntar dinheiro. Não adianta se matar fazendo 4, 5 horas de zangueô. Não adianta. Se você não é fiel com os dízimos e ofertas, não adianta. Dízimo não é mandamento, sabia? O Antigo Testamento começa com Abraão, ele dá voluntariamente os 10%. Mas em Moisés é uma obrigação, é um mandamento. Mas o Novo Testamento, antes de Jesus ser crucificado, ali em Mateus, se não me engano, 23, que ele fala com os líderes, né? Você dá o dízimo, faz isso, aquilo, mas vocês não vivem, parafraseando a verdade. Mas depois da crucificação é graça. Mas é o ponto, não, preciso dizimar, preciso ofertar. A Bíblia diz sobre que se nós não confiamos no Senhor, isso é pecado. A falta de confiança em Deus, ela é pecado, sabia? Então o dízimo não é mandamento, mas é um princípio de generosidade. E o cristão faz parte disso. A generosidade, ela faz parte de um cristão. Então eu não dizimo porque eu sou obrigado, eu dizimo porque eu sou grato. Quando nós temos o coração grato, muda muita coisa. Então nós queremos uma prosperidade, crescer financeiramente, de emprego, de trabalho, de sonhos, de empreendedorismo, mas não damos, não somos nem fiel com pouco. Não, o espírito devorador vai vir se eu dizimar. Não, isso está errado. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O espírito devorador está falando sobre os gafanhotos, não está se referindo ao dízimo, não é isso. Mas aplicamos princípios. Então o dízimo e o Novo Testamento são princípios de gratidão e generosidade. E quando nós não dizimamos, nós estamos falando inconscientemente para Deus: eu não confio no Senhor. Isso é pecado. Entende? Então não é esperar sobrar para ofertar, não, é o coração generoso. Seja fiel com pouco. Está construído lá o container lá fora? Ajuda o seu pastor também, tá, gente? A soldar, a construir lá. Eu sei que alguns estão ajudando, mas dá uma forcinha. Já é magrinho, né? Bater um sol a mais, ele dá uma... Tadinho, ele traz uma carninha para ele, uma proteína, um whey protein para ele, ajuda ele aí. Se você não sabe trabalhar em obra, traz um whey para ele, traz uma carninha, um churrasquinho para ele. Dá uma força, não dá bater nele. Brincadeira. Amém? Mas é isso. Como estamos... Eu estou sendo bem redundante nessa parte de genealogia, mas realmente é para a gente poder entender, aplicar e viver essa palavra. Não deixar a nossa família passar. Não deixar esperar crescer para lembrar: nossa, que saudade lá dos meninos pequenininhos que só fazia cocô e xixi. Aí cresce, abençoados, amém? Mas resumindo é isso. Vamos dar continuidade? Vamos crescer? Fazemos parte da genealogia do reino de Deus. Então vamos construir a nossa vida, a nossa geração,
futuros netos, bisnetos, para o reino de Deus. Talvez você não lembre do seu pai ou da sua mãe, ou já faleceram, né? Ou você foi criado sem um pai, sem uma mãe, foi criado por uma outra pessoa. Mas reflita em Mateus 1, genealogia. Comece a estudar algumas pessoas aqui que tem na Bíblia, né? Tem alguns detalhes a mais, mas olhe para eles. Alguns sofreram, eram julgados. Uma prostituta, uma mulher ainda. Davi, você errou, você pecou, mas se arrependeu. E é isso que nós vamos construir, vamos alcançar. Pai de multidões, povoar a nação japonesa não é só para número de crianças, mas ali existe uma chaminha ali do evangelho nascendo. E nós entendemos em Rama que, né, para quem não sabe, a gente está sem energia lá, né? Deu uma chuva lá e queimou o terminal central. Então dá muito trabalho. Estamos um mês, para geradores, então está só no ventilador. Glória a Deus pelo ar-condicionado daqui, né? Amém? Se está com calor, tá? Cuidado que o inferno é mais quente, tá? Toma cuidado. Vai dar certo aí, irmão. Vigia. Mas, né, a pastora Jéssica, ela começou um cultinho kids. Nós não chamamos ninguém, ô líder, obreiro, vem ajudar. Não, deixamos livre, quem quiser ajuda. Mas nós entendemos esse princípio. Não é porque é criança, porque não sabe. É lógico que existe maturidade, sim. Mas né, teve um grupo que foi lá de Rama que foi para Singapura, com o pastor Sam, e eles trabalham muito forte com crianças. Era um evento de 3, 4 dias. É nível Disney, assim, porque eles falam, aqui tem Disney, então a gente como igreja precisa fazer algo melhor. Então ali foram 500 crianças, 80% não era cristã. Ali não pode compartilhar alguns vídeos, né? Tem só eventos ali. E ali a Gé compartilhou e eu vi uns vídeos, crianças aceitando Jesus. Milhares de crianças indo à frente, chorando, criança mesmo, 5, 6, 7 anos, indo à frente aceitando Jesus. Mas Singapura é melhor? Não. Mas entender que nós temos uma responsabilidade com a nossa genealogia. Crianças entendem, crianças sabem. Porque a Bíblia não tem adolescente na Bíblia. É criança e depois é homem. É criança, depois é mulher. Não tem adolescente na Bíblia. Porque a Bíblia já entende, nós entendemos também essa responsabilidade. Não estamos criando nossos filhos para ser adolescente eternamente. São para ser homens e mulheres de Deus. É fato. Homens e mulheres de Deus. E o culto não é só na igreja, é em casa. Então nós estamos fazendo esse trabalho. E Toyhashi também tem a visão que Deus deu. Não que nós temos uma visão excluída e a Toyhashi tem outra, não. Deus deu sabedoria para os seus pastores para direcionar o rebanho. Então construa junto com eles. Não diz que hoje eu estou cansado, não vou na igreja, estou cansado. Estou cansado, está muito quente, mas às vezes está fazendo churrasquinho. Às vezes está indo na praia, às vezes está em casa de Netflix. Não, tempo e família. Aí está 10 horas da manhã assistindo Netflix em casa. Isso não é tempo e família. É só uma desculpa para não ir na igreja. Então não dê desculpa. Deus vai cobrar de nós. A nossa genealogia, Deus vai cobrar de nós. O que nós fizemos com a herança? O que nós fizemos com a herança do Senhor? Amém? Quero convidar você a colocar de pé.